fauna dos rios, o verde é minha pele. Preservado eu sou. Minha fauna e flora afloram na cultura do meu povo, com respeito e amor. Com respeito e amor. Hoje você vai conhecer o Hotel Ariaú aqui no Amazonas. Nós passamos cerca de 50 minutos de transporte via estrada, vamos fazer mais 20 minutos do percurso nesse navio que vai levar a gente até o Ariaú. Vamos lá? Sou Amazonas, Amazônia, eu sou o Brasil. De rubro se põe o sol, no meu céu azul anil. Sou Amazonas, Amazônia, eu sou o Brasil. E quero te ver navegar nas curvas dos meus rios. Aqui tem a Torre 1, tá? Foi a primeira torre que foi construída em 84. Olha lá, não dessa forma. Logicamente começou pequeno, tá? 86 foi inaugurado. 2 anos. Por quê? Porque toda essa área aqui é alagada anualmente, né? Então nós temos do outro lado também, à direita de vocês, vai ter a Torre do Pico. Esses dois estão desativados, né, nesse momento, tá? Hoje nós começamos o dia no pôr do sol, essa maravilha que você viu aí logo para começar o programa. Agora nós estamos aqui com o João, que é o guia aqui do Ariaú, e vai contar um pouco pra gente dessa maravilha aqui dentro da selva amazônica. João, quando se pensou em fazer esse hotel, será que o Francisco Rita imaginou que ia ficar desse tamanho? Imaginar de uma tal forma não, creio que não, mas ele acreditava que viria sim muitas pessoas de outros países do mundo afora, né, políticos, cientistas, presidentes. Com isso envolveria muito para que venha ver a preocupação maior que seria a nossa selva amazônica, né? Seria conhecido como o pulmão do mundo, então a maioria das pessoas que viessem para cá teria uma oportunidade maior para ver. Inclusive a imensidão hoje, quando cresce o turismo no Amazonas, envolve muitas pessoas daqui mesmo da terra, né? Então eu acho que ele não imaginaria que ficasse o tamanho imenso que hoje o Ariaú se encontra. Nós vimos logo na entrada, tem a primeira torre. Aquela primeira torre só tinha o andar térreo e o primeiro andar de cima, é isso? Confirma. Então começou com 8 apartamentos apenas, né? 1986 foi quando iniciou. E depois de 2 anos foi inaugurado, sendo que nós usamos em forma de palafitas justamente com o conhecimento das pessoas daqui mesmo da terra, ribeirinhos, né, que eles conhecem muito sobre a nossa região. Então 86 foi inaugurado, 84 começou, 86 foi inaugurado, com 8 apartamentos apenas. Então nós só tínhamos recepção, restaurante e os apartamentos, né? Depois, isso foi em que ano? Então o início foi em 84. 86 deu-se a inauguração, tá? E com esses apartamentos pequenos. E o Ariaú localiza-se entre 2 rios grandes, Rio Negro, o Rio Paraná do Ariaú que nós conhecemos, e uma passagem que faz uma conexão com os 2 rios entre eles. Então hoje nós temos aproximadamente 7 torres, né, que funcionam, como uma parte recepção, restaurante e um auditório. E o total dá quantos apartamentos? Olha, nós temos aproximadamente 375 apartamentos ao todo, né? Temos capacidade ainda de 300 a 400 pessoas de uma vez e pode se suportar até mais, se puder, né? Amazonas, Amazônia, eu sou o Brasil. De rubro se põe o sol, no meu céu azul anil. Sou Amazonas, Amazônia, eu sou o Brasil. E quero te ver navegar nas curvas dos meus rios. Sou Amazonas, Amazônia, eu sou o Brasil. De rubro se põe o sol, no meu céu azul anil. Sou Amazonas, Amazônia, eu sou o Brasil. E quero te ver navegar nas curvas dos meus rios. Vocês vão notar essa árvore que eu tirei agora em a fruta, nós chamamos isso aí de munguba. Tem uma grande utilidade, né? No tronco vocês vão notar que existe uma marca, vocês estão vendo ali? Tem uma marca lá em cima, preta, né? Anualmente ele atinge entre 1 metro a 16, 18, 20, né? 22. Em 53 atingiu de 1 metro a 28 metros. Então Manaus ficou completamente submersa. O Rio Negro transborda aqui, tá?
Então ele deixando essa marca, o Ariaú iria se iniciar em 1984. O explorador francês, né, ele esteve aqui no Amazonas em 1980. Ele ficou hospedado num hotel chamado Mônaco, que pertence ao dono do Ariaú. O Francisco Rita Bernardino, hoje ele é aposentado de advocacia, mas também ele foi um ex-militar. Por isso que ele tem esse sangue, né, da selva e tal, aquelas coisas. Então o francês, né, Jacques Cousteau, ele criou e falou que a humanidade teria uma grande preocupação, que seria a guerra nuclear, né, todos esses tipos que envolvem o mundo inteiro. Mas existiria mais uma coisa, mais uma preocupação na nossa área da selva amazônica, seria a preocupação do desmatamento, né, a conservação, que seria uma preciosidade tão grande conhecida no mundo, que divulgaria pelo mundo inteiro. E que se ele fizesse ou construísse algum local, um aposento, que de maneira pudesse atrair as pessoas, ele levaria em consideração que isso aqui se transformaria numa coisa bem útil, bem conhecida. Então o Dr. Rita aproveitou essa ideia e começou em 1984. Todos esses postes que vocês estão vendo ali que sustenta a estrutura toda é chamado Aquariquara. Levou 2 anos para ser construído. Por quê? Senhores, naquela época é muito difícil você trazer madeiras que pesam, né? Até então, essas aquariquaras não são encontradas em áreas alagadas, são encontradas em terra firme. Então, eles usaram o conhecimento do nativo, né? Claro que foi um desafio, né, grande. Então, o fundador, o gerente por nome Lima, ele abraçou essa ideia junto. Então fez o quê? A Torre 1. A Torre 1 naquela época consistia 8 apartamentos apenas, né? Aí um restaurante e a recepção. Mas para eles já era de início uma coisa bem grande, né? Tiveram a ideia de construir em forma de torre, né? E de maneira que tivesse uma altura mais ou menos. Não era ainda essa altura que vocês estão vendo. Depois de 2 anos, em 1986, foi inaugurado. A dificuldade da cheia, depois da baixa. Então o que ele fez? Ele viu a marca de 1953. Ele baseou mais ou menos e fez acima do 53, tá? Então a estrutura toda é baseada no nível do 53. Então com tudo isso foi mudando, né? Hoje o Ariaú teve a expansão de ser conhecido porque teve vários políticos, vários cientistas, pesquisadores, reis, rainhas, né, presidentes, pessoas famosas. Você já nota que tem antena, tem eletricidade, né? Isso 10 anos atrás não tinha, tá? Teve aquele projeto do Lula, né? Luz para Todos. Para algumas pessoas ainda chegou. Para até algumas outras pessoas tiveram que esperar muito tempo depois. Então, essa família aqui é a família do seu Dorian. Lembrando que não são índios, tá? São descendentes, né? São pessoas que são chamados caboclos, ribeirinhos. Todos eles já tiveram contato com a cidade, tá? Só que eles não conseguem sobreviver na cidade, né? Até porque ele jamais vai querer trocar um peixe bem fresquinho que ele consegue pegar bem aqui. Ou uma caça, um tatuzinho, uma faca, entendeu? E sendo que lá na cidade não vai ter, além de não ter, você vai ter que comprar um peixe congelado, que é a coisa que eles mais odeiam. Né? Outro, eles têm as plantações deles, senhores. Todas as palmeiras bem altas que vocês estão vendo aqui é o açaizeiro, tá? Então, esse é o açaizeiro. Ou então o cupuaçu, né? Que é aquela árvore ali. Outro é o tucumã. É aquela palmeira ali que vocês estão vendo. Tá? A maioria dessas plantas aqui, eles plantaram. Outros surgiram através da natureza mesmo. Então aqui é uma área que vai expandir muito longe quando seca, vai lá embaixo, né? E eles vão acompanhando de acordo com a balsazinha deles, tá? Vamos provar o pingazinho deles aqui, para ver como é que tá. O que é isso? Ingá. Ingá.
Parece uma graviola ou um... Foi, essa graviola comia lá em Maceió, que eu morei lá, né? É, prova aqui. Prova Você tira essa parte branca e come só essa parte branca aí. Deixa eu Doce, tirar uma né? foto do É doce? É doce? Gostoso. É. tirar uma Quando foto falta do lugar. açúcar no café dele, ele bota isso aqui. Ah, é? É tão doce, né? Olha pra mim. Come essa parte branca. Alguém quer mais? Eu quero mais um. Come. Obrigada. Nada. A gente comeu em Manaus, mas isso aqui é bem melhor. Diferente. É diferente, né? É. Porque é assim, aqui, você tirando da árvore, continua ainda bem fresco. Quando você arranca já para vender lá, já está com alguns dias já fora. É. E é o melhor que você arranca e come logo, né? Então, além das frutas, tá? Além das frutas, a gente tem o quê? Plantas medicinais. Então, a maioria aqui não vai para os hospitais. A não ser que seja uma coisa muito grave mesmo. Mas até lá, eles têm as plantas, né? Para dor de cabeça, para febre, diarreia, vômito. Todo tipo de planta eles têm aqui para uso do seu próprio, né, da sua própria natureza, tá? Todos os ribeirinhos têm o direito de construir isso aqui, porque é daqui que vai sair o sustento deles, né? Fazer a produção deles, tá? Aí vocês olhando para cima, vocês vão ver, notar que a distância entre as palmeiras aqui, da palha, é 10 centímetros de distância. Significa que isso aqui tem durabilidade entre 3 anos, tá? Agora, por que eles fazem essa distância? Para justamente economizar material, economizar o tempo, economizar o material e terminar a casa mais rápido. Essa durabilidade, se eles colocassem isso aqui um pouco mais próximo sempre, teria mais durabilidade, mas ia precisar de mais material, que é uma coisa que eles não precisam, tá? Lembrando que é sempre mais na casa de farinha. Hoje ele muda, porque hoje ele tem o telhado dele, que é zinco, né? Mas antes a casa dele era feita de palha, né? As paredes também são feitas de palha. A divisão do quarto, né? Feita de palha. Esse aqui não é trançado, tá? Só colocar em cima do outro. Aqui nós temos agora a mandioca, né? Vou mostrar um pouco sobre a mandioca do Dorian. Aqui. Esse aqui pode crescer maior do que isso. Pode ser médio, pode ser pequeno. Essa raiz aqui, para poder crescer, precisa muito do solo ser muito fértil, né? Como eles produzem o próprio solo deles, então a tendência é daqui a 5 anos ele pode perder a fertilidade daquele solo. Um jacaré aqui direto da selva do Ariaú. Quanto tempo você acha que ele tem? Deve ter uns 4 anos já. Muito Tá bem. sozinho. Que ele não cresce rápido, né? E qual que é o melhor prato de jacaré? Olha, é o rabo. É o rabo, é. O rabo é a concentração mais de músculo e carne. Muito bem. E quando nós focamos de longe, nós identificamos aquela luz que vocês viram. Então, quando nós chegamos próximo, essa parte da pupila que vocês estão vendo aqui, ele está dilatado de uma longa distância. Então, quando nós refletimos 50 metros, 100 metros, nós conseguimos identificar por causa do reflexo da pupila. Então, logo nós vamos chegando próximo. A lanterna, a luz, ele ajuda a imobilizar o corpo desse jacaré. Agora, o nosso crocodilo Dundee, ele tem que pular diretamente no pescoço e rápido, tá? Porque se ele errar, pegar aqui, esse aqui pode virar e voltar e morder ele. Esse aqui, como eu falei, não é filhotinho, né? Já está em fase de adolescente, está crescendo. E na nossa Amazônia nós temos 3 tipos. Esse aqui que eu estou segurando é chamado jacaré-tinga. Esse aqui pode chegar em média 2 metros. Eles são os menores que nós temos. O outro, que é considerado açu significa grande, esse aí por sua vez é aquele que a gente viu agora, e aquele lá tinha mais ou menos 5 metros. Aquele primeiro que eu estava mostrando para vocês. Ele estava em cima, vocês viram quando ele, né, o espaço que ele deu, aquela porrada ali. Então tem nessas áreas, são chamados açu. Agora esses tipos de jacaré, vocês veem que eles são muito, né, eles se afastam sempre. Então não tem motivo nenhum de atacar você. Olha aí, pode botar aqui e mostra que a Bárbara é Bárbara, né? A Bárbara tá segurando a Bárbara aí, né? Um minutinho, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com mais notícias para você. Eu e o João aqui vamos dar mais dicas para você marcar as suas próximas férias aqui na Amazônia. Até já! Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br.
ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Caribe, luz, cor e alegria. Saia do lugar comum. Vá para o Caribe. Você merece viver os fantásticos cenários de lindíssimas praias. Caribe é sol o ano todo. É gente de todo mundo. É música e dança. Há 17 anos, a Sanchat Tour é uma das empresas que mais leva brasileiros a este paraíso. Caribe é com a Sanchat. Sanchat Tour, você no Caribe. A CVC tem tudo para você montar sua viagem do jeito que quiser. Passagens aéreas, diárias de hotéis, aluguel de carro, pacotes completos e muito mais. Com o apoio e a segurança que só a CVC oferece. Pois bem, cheguei. Quero ficar bem à vontade, então eu vou me CVC. Na CVC, momentos que valem muito custam pouco. CVC sempre com você. Estamos aqui de volta no Ariaú para você conhecer um pouco mais desse paraíso aqui na natureza. Olha, e o mais engraçado é que eu peguei um pedaço da castanha que ela já tinha comido no chão e dei para ela, ela nem chegou perto, ela chegou assim como se tivesse cheirado. Gostou, né? Já sabia que não tinha mais castanha dentro da casca, né, Vitória? Chega? Nós fizemos hoje um passeio diferenciado que foi com os botos. Então, diferentes pinguins, né? Vocês já viram aqui no nosso programa a gente nadando com os pinguins em Cuba, na República Dominicana, em Cancún. Aqui é diferente. O boto ele vive normalmente no rio. Quando chega o horário, ele já sabe que lá vai ter show, vai ter a comida dele, na verdade, não é isso? Então, eles também chegam a atingir entre 18 botos, né? Não são de represas nenhum, são livres. E a alimentação que nós chamamos de baixo impacto, para justamente não também causar... Para ele ficar viciado só, não querer caçar mais, exatamente, né? Então, como eles são considerados o terceiro maior predador de peixes, então, automaticamente a gente tem que dar exatamente uma quantia para aquilo lá. Então, cada um deles ali, os instrutores, já conhecem por movimento e principalmente pela forma que eles se movimentam, né? Eles conhecem quem já pegou demais e quem não pegou. E até alguns têm até nome. E aquelas pessoas que trabalham ali, eles têm uma ONG, é um tipo de... Então, hoje nós temos um acompanhamento do ANATA, né, que são associações da própria área do meio ambiente. Nós temos biólogos acompanhando sempre. E principalmente acompanhamento da parte do governo federal, né? E com isso eles ajudam a dar instruções, manutenções para cada um deles. Só que o boto também teve uma parte que criaram um projeto chamado Bototerapia, né? Então fez também uma ação entre deficientes físicos, né? Crianças, que trouxe resultados muito bons, favorecido para muitas famílias que agradeceram muito também o apoio do Ariaú nessa parte, tá? Brincadeira aqui, então na Amazônia você pode fazer por R$120 por pessoa. Dá para brincar bastante com os botos, uma experiência diferente. Nós também fomos fazer um passeio na selva, para a gente conhecer um pouquinho de como seria a sobrevivência na selva. Sobrevivência bem light, né? Mas 1h30 que nós ficamos lá dentro, deu para sentir um pouquinho do calor. Inclusive deu até para você comer uma larva. Lá que a gente ele disse para nós que é o vagalume. O vagalume ainda quando ele está dentro do babaçu, aí ele tirou, fez o fogo lá dentro mesmo, coisa incrível. Acompanhe conosco um pouquinho do nosso passeio na selva. Então essa terra toda, desde aquela área até o Ariaú, pertence ao Ariaú, tá? O dono comprou de pessoas que já moravam antes, só que ele somente colocou registrado, tá? Deixou permanente as pessoas que nasceram e se criaram nessa região, então eles permanecem ainda ali.
sendo que nós temos esse direito de vir explorar. E aqui, senhores, nós estamos com uma ideia de mostrar para vocês que aqui nós podemos adquirir muitas coisas, tá? Hoje a minha família ainda usa essa planta que nós temos aqui, que é chamado timbó, tá? É uma raiz que mata, né, asfixia os peixes. Esse timbó é conhecido pelos índios por muitos anos, né? Tradicional de forma em matar peixes ou colher, né? A gente chama isso aí no meu dialeto ucutpan. É quando eles vão, pega as mulheres, né? As mulheres que são as especialistas de tirar as raízes e vão fazer o procedimento. Os homens, por sua vez, vão fazer a tecilagem. Eles vão tecer as cestas, né? Então, a identificação desse veneno é essas folhas que vocês estão vendo aqui, tá? Ele tem quase um formato que nem um coração. A raiz é muito forte. Eu vou tentar tirar um aqui para vocês, tá? E nessa raiz concentra-se o veneno. Aqui. Olha só. Nas folhas não vai conter nada, nem somente no caule, né? Onde está concentrado o veneno é nessa parte amarela, que é a parte flexível, ó. Então as mulheres que são escaladas para fazer o retiramento, elas vão chegar a pegar, bate até alcançar uma parte de comprimento. Depois elas cortam, sempre deixando isso aqui sobrando, para depois fazer a mesma coisa, furar e replantar. Porque daqui ele consegue desenvolver novamente. Chegamos aqui agora para você conhecer a questão de como funciona o almoço das pessoas. O almoço, a janta, o café da manhã. No dia a dia, as pessoas têm um horário padrão para almoçar? Ou ela pode comer em qualquer horário? Como que funciona? Não, a gente tem um padrão, porque até então é um controle pelo nós como guias, nós temos passeios, né? E se nós deixarmos para fazer um passeio mais demorado, às vezes todos os locais são mais distanciados, entre meia hora ou mais. Então, para não frequentar muito sol quente, às vezes a gente, para não maltratar de ninguém, né? Porque nossas canoas, eles são superamente abertos, não tem tolda, não tem nada. Então a gente tem um horário para cumprir, 7 horas começa o café, vai até as 8, né? Para ter um controle mais ou menos, até porque nós temos que concluir um horário determinado, né? Para que não venha passar do tempo também. Ou seja, não é o sistema all inclusive aqui, tem horário do café da manhã, tem horário do almoço, tem horário do jantar. Mas eu achei muito engraçado, porque a hora que nós estávamos almoçando, um casal, eles foram pescar, pegaram piranha e pediram para fazer um caldo de piranha. Acabou fazendo um prato à parte aqui. Então, é muito legal essa parte, porque você vem para a Amazônia, né? Teve essa chance de concluir que você pescou a piranha. Não custa nada, a pessoa vem para justamente pedir para preparar. Nós temos os canoeiros que faz o apoio, e a cozinha automaticamente faz do jeito que a pessoa quer, frito ou até mesmo caldeirada, né? Que a pessoa vem com aquela ansiedade de realmente ver que a piranha, em vez de morder você ou comer você, você está comendo o que você pescou, né? Então é uma parte muito legal para o turista apreciar, né? Então vocês têm sim, como não somente um prato você tem, mas você tem essa oportunidade de conhecer um pouco também sobre a piranha. Acho que já é o suficiente, né? Ah, esse com o filhote tá dormindo, olha. Deixa eu vir lá. Vai do outro lado, vai. Ai, dá-me sono. O senhor polonês, um cineasta conhecido, né, como Zig, ele acabou comprando essa terra toda aqui. E durante aquela época ele fez um tipo de chalezinho. Ele fez também uns bangalôs, né, que é para poder fazer o ecoturismo. Só que não obteve sucesso, porque até então essa área aqui, como eu falei para vocês, isso aqui seca tudo. E todo mantimento sempre tem que vir de Manaus, tá? Todas as coisas tem que vir de Manaus, não tem como fazer por aqui, né? Então logo depois ele faliu, lá na frente ainda tem uma placa velha dele ainda, né? E hoje não pertence mais a ele, então ele revendeu isso aqui pro dono do Ariaú, o nome conhecido Francisco Rita Bernardino, a gente conhece ele como Dr. Rita. Então ele comprou toda essa terra depois, colocou um casal, né, uma família para cuidar, e hoje nós usamos essa terra, que é uma mata primária, né?
Essas terras aqui toda agora pertencem a Ariaú e nós usamos em forma de um passeio chamado Sobrevivência na Selva, para quem gosta de pernoitar e tal, aprender aquelas coisas todinho, nós usamos aqui. Inclusive filmagens, outros tipos de documentários, a gente usa mais essa mata aqui. Então ele já coloca a placa dele, toda essa área se torna particular. São mais ou menos 17 mil hectares de terra aqui. Ninguém pode usar, ninguém pode invadir. Então se torna intacto. Com isso ele consegue ganhar uma vantagem como em uso de conservação. Tá? Inclusive está vendo um grupo agora no mês de setembro, 150 pessoas. Eles vão pernoitar dentro aqui. Então é uma área muito grande. Uma mata mesmo bem bonita. A gente saiu de lá de Manaus, levou cerca de 50 minutos de carro. Depois pegamos mais uma embarcação, mais 30 minutos para chegar até aqui o hotel. Quando a pessoa chega aqui, ela já chega com aquele vontade de querer ir para a selva, querer ir passear, ou ela chega aqui para relaxar? Ou tem as duas coisas? Como que é hoje, João? Pode existir as duas coisas, porque hoje em dia quando a pessoa quer conhecer realmente a natureza, ele vem buscar algo. E então quando eles chegam aqui, eles não querem ficar parados, eles querem conhecer um pouco mais, se tiver alguma coisa a mais para conhecer. E nós oferecemos sim, o Complexo do Ariaú tem mais ou menos uns 8 km de passarela de concreto. E uma parte liga o Rio Negro, né? Outra parte liga uma parte onde todas as árvores cobrem por debaixo, as pessoas vão passeando debaixo da sombra e vai dar num local chamado a área do pirâmide. O pirâmide funciona para que as pessoas que querem meditar um pouco sobre a natureza, né? E envolve um pouco o conhecimento, a pintura do artista plástico, nosso amigo João Siqueira, fez de tudo, fez o empenho dele, veio de muito longe para que venha dar uma restauração, uma vida nova para a pintura dele, e se destacou muito, né? Então a pessoa tem sim algum local para poder caminhar, ocupar um pouco até o início da outra atividade. Onde fica essa pirâmide? Então fica na direção que vai para as casas de Tarzan. Tem um lago chamado Lago Tambaqui, fica bem próximo. E a pessoa caminhando já entre si já é um passeio que vai vendo alguns pássaros, às vezes topam com macacos, né? Que a gente tem nessa área, tá? Eu vi também lá, a gente tem, além da casa do Tarzan, tem a casa de Caras. Ali é um diferencial, as pessoas que ficam ali... Então, a casa de Tarzan envolve uma suíte que nós temos, são 9 ao total, né? E algumas delas têm piscina, tem uma área que muitas pessoas que vêm um casal em lua de mel, eles querem uma coisa mais exclusiva. Então eles têm piscina, têm direito de tudo, tem TV a cabo, a pessoa tem um local, uma vista bem ampla, né? Uma piscina à parte, banheira. E também se quiser um serviço fora a parte, serviço prestado lá, a pessoa tem. É uma coisa exclusiva, tá? As varandas são muito bonitas, que dá vista pelas copas das árvores, você consegue mostrar que você está em cima e se sente um Tarzan. Para ver, você vem aqui, se sente o Tarzan e automaticamente a pessoa está bem aconchegante. João, a gente percebeu também que em cima dos apartamentos tem aquelas torres. Ali são observatórios, são suítes, o que são? Então, ali são suítes, né? A maior parte hoje está sendo restaurada, logicamente são 3 ali é a torre 6. Então acima nós temos o último, que é mais alto, ele é conhecido como Cósmica, é uma das mais altas que nós temos. E a ampla vista panorâmica de toda a área do Ariaú. Então essa torre ali foi muito famosa, né? De ter várias celebridades, né? Que já passaram por lá. E além do mais, dá acesso para o nosso pôr do sol e o nascer do sol. Então para as pessoas que não querem sair, se deslocar um pouco da sua própria aconchego ali, ele pode ter uma redezinha adaptada ali, ele consegue ter essa vista do nascer do sol e o pôr do sol. Muito bem, então chegando ao nosso final aqui da nossa estadia no Ariaú. Você pode obter mais informações também pelo site do www.ariautour.com.br. É isso daí. E não esqueça que pior do que não ler jornal é ler apenas um jornal. Por isso leia o jornal ABC Repórter. Até mais.